Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais fascinantes da psicologia: o escudo invisível da nossa mente. Uma defesa poderosa que muitas vezes, sem a gente perceber, nos protege da dor. Vamos juntos entender como isso funciona? Para começar, olha só essa imagem. Ela resume perfeitamente a ideia da negação, né? A crença de que se a gente simplesmente ignorar uma realidade dolorosa, ela deixa de existir. É um mecanismo de defesa fortíssimo, mas que, como a imagem sugere, também pode ser bem arriscado. Essa pergunta é o ponto central de tudo. E a resposta é complexa. Não se trata de um defeito ou de uma falha. É, na verdade, uma estratégia muito sofisticada e profundamente humana que todos nós usamos em algum momento. Então, para a gente entender a negação a fundo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no arsenal completo de defesas que a nossa mente tem. É como descobrir as ferramentas que a gente usa para se proteger. Pensa nisso como um sistema de segurança que já vem instalado na gente. São processos que disparam de forma automática para manter o nosso equilíbrio emocional quando alguma coisa ameaça nos desestabilizar, seja algo de fora ou de dentro. E quem deu nome a isso foi Sigmund Freud. Ele percebeu que o nosso ego, que é a parte da mente que lida com o mundo real, cria esses mecanismos para nos poupar de dores e verdades que, naquele momento, a gente talvez não esteja pronto para encarar. O interessante aqui é ver a variedade. Tem o recalque, a projeção, a racionalização. Cada um é um escudo diferente, com uma função específica. Mas hoje, o nosso foco é na negação, essa recusa simples, direta e muito poderosa da realidade. Certo, agora vamos mergulhar de cabeça e entender o que é exatamente esse escudo em particular e como ele opera. A negação é, em sua essência, um ato de não reconhecimento. É o mecanismo que faz com que uma pessoa simplesmente se recuse a aceitar um pedaço doloroso da realidade ou uma verdade difícil sobre si mesma. Ela é considerada uma de nossas defesas mais básicas, mais primitivas, sabe? Diante de um trauma ou de um choque muito grande, a mente simplesmente aperta um botão de não e meio que apaga aquele evento da consciência para evitar o sofrimento imediato. Mas como isso acontece? Tipo, lá no nosso inconsciente, como é que a mente consegue fazer esse verdadeiro truque de mágica? Essa citação do Freud é sensacional. Ele não descreve a negação como uma falha, como se a gente não visse algo. Ele descreve como uma recusa ativa. O ego, essa parte nossa que interage com o mundo, tem o poder de desviar o olhar, de evitar o impacto de uma verdade. Então, o processo inconsciente funciona mais ou menos assim, em 4 passos. Primeiro, a gente se depara com algo muito doloroso ou ameaçador. Segundo, o ego soa o alarme e ativa a defesa. Terceiro, aquela realidade é afastada da nossa consciência. E quarto, o resultado imediato, um alívio. A dor é adiada. Ok? Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos trazer isso para a prática. Onde é que a gente vê esse mecanismo funcionando no nosso cotidiano? O luto é, talvez, um dos exemplos mais tocantes. Para não ter que lidar com a dor avassaladora da perda, uma pessoa pode continuar arrumando o quarto de quem se foi, ou falando com a pessoa como se ela ainda estivesse ali. É uma forma de ganhar tempo, de absorver o choque aos poucos. E aqui temos outro exemplo muito claro de como a negação pode funcionar nas relações. Para evitar o sofrimento de encarar que um relacionamento é abusivo, a pessoa pode negar as agressões, minimizar as traições. Ela se apega a uma outra versão da realidade para conseguir preservar a relação. Isso tudo nos leva à pergunta final e talvez a mais complexa de todas. No fim das contas, a negação é nossa amiga ou nossa inimiga? A verdade é que a negação tem 2 faces. Do lado da proteção, ela é uma estratégia de sobrevivência, nos dá um fôlego, um tempo para lidar com o choque. Mas do lado do perigo, ela se torna um obstáculo. Impede a gente de encarar os problemas, de crescer e, a longo prazo, pode distorcer completamente a nossa percepção da realidade. E é muito importante a gente ter isso em mente. Usar esses mecanismos não é uma falha de caráter. São tentativas do nosso sistema psíquico de se autorregular. Faz parte do funcionamento normal da mente humana. Uma ferramenta que, apesar de às vezes nos prejudicar, tem a função principal de nos proteger. E a gente termina com essa reflexão. A negação, assim como muitos dos nossos escudos mentais, vive num equilíbrio muito delicado. A questão não é se a gente usa ou não, porque todos nós usamos. A questão é quando, por quanto tempo, e se ela está nos ajudando a sobreviver ou nos impedindo de ver a verdade que a gente precisa para seguir em frente. A resposta muito provavelmente é
as duas coisas.